como nós nós perdoamos perdoamos aqueles que ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado por tudo. Bem, Sucena, apresenta a nossa colega Sabrina aí, né? Boa noite a todos. Eu quero aqui registrar a presença da nossa vereadora Sabrina Garcês, candidata a deputada federal. A Sabrina, acho que todos aqui conhecem ela sempre foi uma grande apoiadora aí da classe contábil, tem atendido os nossos pleitos. Inclusive, ontem, presidente Veraldo, eu solicitei a ela que agendasse uma reunião com o prefeito de Goiânia para que nós, entidades contábeis, fôssemos lá para conversar sobre algumas demandas que nós estamos tendo com a prefeitura. Então, a Sabrina sempre foi uma grande, a nossa interlocutora, né, junto às demandas da prefeitura de Goiânia. E como nós havíamos comentado, né, na semana passada, que a gente precisava apoiar candidatos que se envolvam com a categoria, eu falei com vocês que a gente está apoiando, né, a Sabrina para deputada federal, e fiz um convite para ela estar aqui conosco, falando um pouco do trabalho dela e colocando à disposição aqui da categoria para estar trabalhando aí junto conosco. Sabrina, se você quiser, eu não estou vendo todo mundo, pode abrir seu microfone. Bom, gente, boa noite, me escutam bem? Escutamos. Bom, primeiro agradecer vocês, a Sucena, que me fez o convite, mas agradecer vocês de uma maneira geral pela oportunidade. Como a Sucena disse, já tem algum tempo que a gente tem trabalhado aí em parceria com a categoria em relação às demandas do município, e o que a gente quer é a oportunidade de continuar fazendo essa interlocução com o poder público. Eu sou advogada por formação, estou vereadora em Goiânia pelo segundo mandato, e desde o primeiro mandato, a característica da nossa forma de levar a nossa administração de gabinete, etc., é bem próximo das pessoas, escutando, ouvindo, e em pouco tempo aí a gente conseguiu, junto com os diversos sindicatos, fazer uma interlocução bacana entre Câmara, Poder Público e as próprias categorias. Especificamente aqui a gente já trabalhou bem com a Sucena em relação a alguns problemas aí na Secretaria de Finanças, burocracias, etc. A gente sabe que a gente precisa avançar ainda mais, mas sempre mantendo o diálogo e a defesa de vocês. Então, agora eu sou candidata a deputada federal, tem várias pautas aí que a gente discute em âmbito municipal e que a gente sabe que nós só vamos ter respostas efetivas se discutidas e aprovadas em âmbito federal. E é isso que eu peço, que vocês deem oportunidade para que eu possa estar ao lado de vocês, sendo deputada federal de vocês, para poder defender o pleito, tanto no Congresso quanto na articulação aqui no Estado e no município de Goiânia. Okay. Alguém quer fazer alguma pergunta para a nossa vereadora, candidata a deputada federal? Presidente, eu quero só fazer uma consideração, que a gente fala muito assim da classe contábil, mas a Sabrina, ela também atua, né, em outras frentes de trabalho. Então, ela tem um trabalho muito forte voltado à liderança feminina. Ontem mesmo aqui no Conselho, ela estava falando para mim de um projeto de lei voltado à destinação do imposto de renda para os pets. Então, assim, não é só focado também na profissão, ela tem às vezes a gente fala assim, é uma candidata segmentada, mas ela também tem muita questão do social. Então, eu peço a vocês aí que entrem nas redes sociais dela, acompanhem. A vereadora, aquela vereadora que monta a barraquinha dela no bairro, que ela sai escutando a população, ela tem as regiões de Goiânia que ela é muito forte, o trabalho social e assistencial dela, e não só da parte, como se diz assim, de categoria, da parte intelectual aí, ela tem esse trabalho muito forte com a sociedade. Quando ela fala da questão de segmentos, a Sabrina também está muito próxima à FEComércio, aos sindicatos da Federação do Comércio, então ela está bem próxima da nossa realidade do ambiente de negócios, e ela tem nos ajudado bastante. Então, assim, eu quero que vocês conheçam o trabalho dela,
e nas próximas oportunidades a gente só está fazendo reunião virtual, né? Mas ela vai estar na nossa convenção também, e ela já disponibilizou quem quiser até pegar o celular dela, porque ela é daquelas que ela não foge à responsabilidade, não. Então, assim, hoje ela é a vereadora de Goiânia, então nós temos grandes demandas e vamos trabalhar, espero que conto com o apoio de vocês para que a gente trabalhe fortemente para eleger ela como deputada federal, e aí para a gente ter mais um braço lá na Câmara. E aí, presidente Everaldo, se o senhor quiser fazer suas considerações, se qualquer outro membro do sindicato, porque ela é igual a gente, ela responde na lata, vocês não precisam ter medo, não. Ô, Ronan, fala alguma coisa aí. Então, boa noite a todos. Hoje, vereadora Sabrina, né? Ela saiu. Hoje, vereadora Sabrina. Estou aqui. Isso, com as bênçãos de Deus, a futura deputada federal. Que o seu caminho seja trilhado com a paz e o amor. E você está procurando aí o apoio, né, de uma classe bastante relacionada comercialmente. Eu acredito que hoje eu digo que o contador é um profissional que se relaciona com o pipoqueiro, que é o microempreendedor individual, ele relaciona-se com o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, a classe empresarial da saúde, os fazendeiros, enfim. Eu acho que você também, permita-me dizer, modéstia à parte, bateu numa casa realmente recheada dessas qualificações para você. E eu quero também, aqui, no meu nome, e também quero ter liberdade de dizer em nome da nossa categoria de associado, que você não seja uma dos alguns que já compareceram por aqui, vem só nessa época e depois não lembra mais da classe contábil. Gostaria de saber se você, como um parlamentar, estará presente nas nossas reuniões assim, quando solicitada, se você fará presente, se você não nos deixará haver navio, como muitos fazem dessa maneira. Então, nós gostaríamos de contar aí com seu apoio. Eu acredito que você, aí apresentada pela presidenta, é uma pessoa realmente querida. Se não fosse querida, não seria presidente aí do CRC, entendeu? E você muito bem apresentada, e eu acho que será bem lembrada pela pessoa que te trouxe aqui, e que nós queremos também fazer jus a essa recíproca da sua parte. Ok? São nossas poucas palavras. Ronan, obrigada. Agradecer também ao presidente Everaldo. E época de eleição, todo mundo aparece prometendo e falando tudo que o eleitor quer ouvir, né? Mas, primeiro que estou aqui com o abono da Sucena, que é uma pessoa mais próxima, mas que consegue ser testemunha desse trabalho que a gente faz, que é um trabalho muito próximo da base. Foi como ela falou, eu fui eleita em 2016, em 2017, todo sábado eu estava em um bairro diferente, ouvindo as pessoas, conversando, para qualificar o meu mandato. Então, fui presidente da CCJ 4 anos e mantive sempre o debate aberto. Foi, inclusive, através da nossa presidência da CCJ que eu me aproximei dos segmentos das entidades de classe. E, desde então, sempre mantendo o diálogo aberto, buscando os consensos, buscando entender a política como instrumento de transformação social. A gente precisa evoluir. Eu entendo que a política é para resolver problema. A política não é para criar problema. A política é para a gente entender quais são os gargalos da sociedade e aí, através dela, aí sim a gente ir resolvendo eventuais problemas e melhorando a vida das pessoas. Não existe outra razão de fazer política se não for para melhorar a vida das pessoas. Então, esse compromisso de estar presente, ele é característico do meu mandato. Sempre que for convidado, ou sempre que eu estiver aqui, que eu puder passar a falar com vocês, vocês podem ter certeza que nós estaremos sempre abertos, porque essa é uma característica nossa. Então, eu não estou vindo aqui prometer algo que não é feito. Esses 5 anos de mandato foi sempre com muito diálogo e com muita participação.
Eu gosto de estar presente fisicamente, eu gosto de ir nas reuniões. Eu costumo dizer, Ronan, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho cachorro, eu não tenho uma planta para dar água lá em casa. Então, a minha vida é fazer política 24 horas por dia. Eu sou apaixonada na política, é uma escolha de dedicação de vida. E quando eu escolhi sair do meu escritório e me dedicar à vida pública, eu entendi que eu deveria, inclusive, me abdicar de, às vezes, alguns eventos particulares, alguma convivência familiar, mas para poder estar presente na base. Eu acredito nisso. E muito mais do que falar, é o exemplo que a gente tem dado ao longo desses 5 anos. O vereadora Sabrina, não sei se você já viu falar no Alopsá. Então, a Alopsá deixou uma frase muito interessante, que fala o seguinte: quando a consciência profissional se estruturar em um trígono formado pelo amor à profissão, à classe e à sociedade, nada há de temer quanto ao sucesso da conduta humana. E eu perguntaria, esse amor que você tem pela política, quando você ama isto, na realidade, esse amor que você tem pela política, nada mais é do que o amor que você tem para aqueles que você quer ajudar. Essa é a minha premissa, certo? De amor, certo? Então, as coisas têm que funcionar, talvez, corretamente, não com utopia, certo? Que, às vezes, os políticos colocam uma lei e essa lei é colocada para faz de conta, certo? Então, eu gostaria, Sabrina, que após a tua eleição como candidata a deputado federal, pelo menos colocasse, abraçasse, que outro deputado colocar também, abraçasse uma coisa muito simples, porque advogado é para advogar, médico é para tratar da saúde, para operar, economista para cuidar da economia da empresa, e o contador é para quê? Para fazer contabilidade. E tem um caso aí interessante que 90% das empresas colocaram a coisa dentro da lei do Simples Nacional, que é para fazer lei do caixa. Não existe esse negócio de contador fazer lei do caixa, certo? Então, que modificasse a lei complementar 123, mais especificamente o seu artigo 29, inciso 8, que primeiro viesse a contabilidade, fosse exigir de cada um a contabilidade. Hoje eu dei uma entrevista mesmo para o pessoal do Conselho, que em 1974, eu comecei a minha profissão em 71, em 74 até 79, realmente se fazia contabilidade. Não existia nada, certo, que negócio de ensino nacional que não precisa de contabilidade. Tudo era feito, tudo era apresentado através de contabilidade. E a dificuldade nessa época de fazer contabilidade era muito grande. Hoje é uma facilidade imensa para se fazer contabilidade. E por que se coloca uma lei do Simples Nacional ou a lei do MEI que não tem contabilidade? Como é que alguém não tem contabilidade, não tem vida, não aparece que a sua ascensão, certo, para a vida dela, certo? Eu acho que a contabilidade nada mais é do que um controle. Se a empresa não tem controle, o que ela vai ter na vida? Faz de conta que está ganhando, faz de conta que não. O objetivo da sociedade sempre é lucro. Então, eu gostaria que você pegasse essa ideia, certo? Que contabilidade, e eu falo para vocês, é a coisa mais simples que tem que fazer. É o que eu falo para sempre, certo? Que contabilidade é igual andar de bicicleta. Depois que aprende, certo? Aí tá, é uma beleza. Então, eu não queria jamais que os nossos jovens que estão fazendo contabilidade hoje tivessem uma bicicleta, uma roda quadrada. Aí não vai funcionar de jeito nenhum. Então, infelizmente, tem muito contabilista
que está exercendo como se fosse andar de bicicleta com a roda quadrada. Então, não vai funcionar nunca. E eu vejo isso todo dia. Então, eu gostaria, Sabrina, que você abraçasse essa ideia conjuntamente com a Sucena, que futuramente ela também vai ser política também, parece que ela tem no sangue isso aí também, sabe? Então, eu abraçasse essa ideia, certo? Desse compromisso que vai ser. Você fez um compromisso com o Ronan, e ele vai te cobrar, certo? Então, pelo menos colocar isso lá e expor as ideias que nós temos, certo? Que contabilista, ele tem que fazer contabilidade. Você acha que não? Presidente, já temos uma pauta aí de discussão. Eu gosto de trabalhar em cima de pauta, Everaldo. Então, a gente já tem uma pauta. Não prometo, mas me comprometo a passar as eleições. A gente senta com o conselho, senta com vocês. Podemos estabelecer uma pauta de trabalho ao longo do nosso mandato, porque nós vamos avançando pouco a pouco, às vezes, quem sabe, de maneira rápida, mas concordo com o que você falou, e especificamente, as pautas mais específicas a gente tem que tratar com quem entende. Então, ter vocês ao meu lado, para a gente poder bolar as ideias, a justificativa e a argumentação de defesa, vocês vão ter aqui alguém que gosta de estudar e é aplicada. Então, pode ter certeza do nosso compromisso em estar aí com vocês para defender aquilo que vocês julgam importante para a categoria, pois a categoria está abraçando a nossa candidatura. Alguém mais quer falar? Eu vi uma mãozinha levantada, mas eu quero só, por último, prometo, é a última vez que eu vou falar, quero fazer um testemunho. Quando a Sabrina assumiu a CCJ, uma das primeiras ações naquela época estava discutindo uma alteração no Código Tributário do município, e ela me ligou e falou: olha, Sucena, eu gostaria muito que os contadores estivessem presentes nessa discussão. Quem são as pessoas, para quem que eu posso mandar essa proposta para a gente debater? E chegou lá no CRC, chegou no SESCOM, eu não sei se chegou para vocês aí no sindicato, mas eu lembro uma pasta arquivo grossona. Então, assim, ela abriu as portas para que a gente pudesse estar mais próximo ali da Câmara, dando essa oportunidade. Então, isso foi muito positivo. Naquela época era o presidente Rangel, ela por várias vezes esteve lá com ele. Então, assim, ela quer escutar a base, é mesmo que ela falou aí. E outras vezes ela me ligou para ô Sucena, quem é o presidente do Sindicato das Construções? Eu quero trazer ele aqui para debater. Quem é o presidente de tal, fulano? Com quem que eu posso falar? O que você acha? Então, ela é uma pessoa que ela está disposta a discutir com a sociedade e com quem de interesse técnico que tem ali nos projetos, tá, gente? Quero deixar esse relato aí, porque aconteceu e às vezes o profissional da contabilidade não sabe, acha que as portas da Câmara, acha que as portas do prefeito estão abertas assim de graça, e não é. Então, nós agradecemos a tua presença, Sabrina, e creio que nós vamos direcionar essa tua ideia, direcionar para que a gente possa votar como deputado federal para assumir a Câmara, certo? E tentar modificar alguma lei, né? Muito obrigado por estar presente. Obrigada, presidente. Obrigada, Sucena, pela oportunidade. Não posso deixar de pedir o voto para vocês. Quem não pede, não ganha, né? Estão pedindo o voto, vocês são formadores de opinião, que me ajudem a multiplicar. 1033, o número facinho. Quem precisar de material, eu vou deixar meu número aqui escrito, pode me pedir, e além de material também, o que vocês precisarem de dialogar, conversar, já entre em contato comigo, para a gente poder avançar aí nas pautas importantes. Mas nesse momento de eleição, reforço o pedido de voto, 1033, Sabrina Garcês, para deputada federal. Meu número já está aí no chat. Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa reunião. Só para fechar, Sabrina, então você compromete, com fé em Deus, você ser eleita, e uma das casas para você visitar logo no início será o Sindicato Contabilista. Só uma curiosidade. Comprometido, não prometido, comprometido. Ó, 3 vezes. Só uma curiosidade. Quantos deputados federais nós temos candidatos?
candidato, eu acho que 100 e poucos, alguma coisa assim. Falou. Até mais, gente. Boa Tá, noite. obrigado, Peço hein? licença para sair. Um abraço. Então, pessoal, nós vamos continuar a nossa reunião de hoje, pedindo reunião de hoje. Quem tem pauta para colocar? Quem tem pauta? Ronan, fala a sua. Fala, Ronan. Ronan, você está mudo. Perdão aí, colega, estou mudo. É o seguinte, nós tínhamos anteriormente o fomentar, que hoje não existe, o fomentar e produzir. Hoje nós temos hoje o Pró-Goiás, esse sistema. Eu só pergunto aos senhores aqui, na prática, como que funciona o repasse das empresas que optam por esse benefício concedido pelo Estado, que acho que hoje é só para Goiás, não sei se tem o produzir ainda existe, fomentar não existe mais, né? E quem tem esse conhecimento pode nos falar, na verdade, um empresário, não é cliente meu, mas me fez essa consulta, se eu poderia responder a ele. Qual é a forma da empresa optante desse sistema, ou beneficiada desse sistema, que repassa o ICMS para o Estado, a porcentagem do ICMS, e como é feito isso, o prazo de devolução, é esta a pergunta, né? Alguém pode ajudar os colegas aí? Vanildo, fala. Boa noite a todos, está ouvindo? Boa noite, Olívio, está ouvindo? Olha, Ronan, eu vou falar assim por alto, que eu cheguei, acho que foi ano passado, eu cheguei a fazer um estudo a respeito disso, eu não sei se de lá para cá mudou. Mas, Certo. primeiro ponto, tem que ser indústria, tá? Só pode indústria, que é o Pro Goiás agora. Antigamente, quando era produzir, tinha lá os seus subprogramas, tinha, por exemplo, Log Produzir, Centro Produzir, tinha uns, dependendo do ramo de atividade, tinha um subprograma do Produzir. Agora, com Pro Goiás, é somente indústria, tem que ser ramo industrial. Comércio atacadista, não. Não, se for isso, então cai por terra tudo, não adianta nem começar a falar. Não, mas é a indústria. Eu só pergunto para ampliar o conhecimento. Sabe? Aí tem, vamos lá, e também tem muita diferença nesse caso. Primeiro que você vai investir lá, e o que você vai investir lá, que você tem de acordo com o projeto apresentado, e também, dependendo da localização, você tem mais benefício, porque esse programa Pro Goiás, ele foi criado mais com a intenção de criar indústrias em áreas de menor desenvolvimento econômico do Estado. Então, dependendo do local onde vai ser instalado, o Estado pode te dar mais benefício. Certo. Tá? Aí, nesse caso, você vai ter lá normalmente, dentro da FED, lá do SPED fiscal, você vai ter uns créditos de ICMS. Certo. Você não vai, pelo menos quando eu olhei, até onde eu olhei o ano passado, não tinha dinheiro, o Estado não te dava dinheiro. O que você investia, de acordo com o projeto que você apresentou, você ia ter um crédito de ICMS na sua apuração, que representaria lá, vamos supor, uns 80% de crédito do ICMS das suas saídas. Certo. Porque no produzir, dependendo dos programas ou subprogramas, você poderia até pegar um empréstimo lá na Goiás Fomento. Já esse Pro Goiás, até onde eu olhei no ano passado, não tinha isso. Né? O Estado não dava dinheiro para o empresário. Ele te dava crédito no ICMS naqueles valores que você gastava com a ampliação ou implantação da planta industrial. Correto. Perfeito. Vanil, está me ouvindo ainda, Vanil? Estou. Tá, fugiu a tela aqui, mas eu não vou mexer aqui não, para mim não sair do ar. É o seguinte, então, não tem dinheiro em si no caixa da empresa. Tem crédito do ICMS que ele teria que pagar da sua comercialização. Isso? Isso mesmo. Você vai apresentar um projeto lá para o Estado,
e vai dizer que vai investir tanto, vai gastar tanto, e aí o Estado, de acordo com as regras da lei, tem um decreto, e acho que tem até uma instrução normativa também da própria Secretaria da Fazenda, que fala as regras lá, né? O que ele considera como expansão, o que ele considera como implantação. Eles criaram lá, tipo, uns locais de desenvolvimento dentro do Estado, principalmente lá para a região norte, acho que eles é incentivar a indústria em regiões onde não tem parque industrial. Então, se você for para um lugar desse, você vai ter mais benefício. Tá certo. Mas todos os benefícios são créditos tributários dentro da apuração lá do SPED fiscal. Lá dentro da FED, você vai lançar lá fazer uns lançamentos lá de crédito, tem até uns códigos, para chegar no percentual de acordo lá com o que foi definido, de acordo com o projeto lá que você disse que é investir. Aí tem um monte de critério. Tem critérios em questão de emprego, números de emprego, criação de emprego. Então, se você atender todos os critérios, você vai pegar 100% do crédito de acordo com o seu projeto que foi aprovado. Se você não atender, vai diminuindo. Então, esse negócio, assim, às vezes é cheio de detalhezinho, de pegadinha, que no fim das contas não compensa. Tem muitas situações, assim, que muito empresário não faz essa análise. Por exemplo, antigamente tinha um cliente que era Centro Produzir. Todo mês ele tinha que prestar conta, tanto é que a gente teve que arrumar uma consultoria, porque era tanta coisa que você tinha de arrumar de papelada e levar lá na secretaria, acho que era Desenvolvimento de Indústria e Comércio, era lá no Pedro Ludovico, ali naquele prédio ali, bem na Praça Cívica, no palácio lá, tinha que prestar conta todo mês, e uma das coisas que era mais complicado era que todo mês, você tinha que ter primeiro emprego, um dos critérios desse programa. Aí tem esse monte de critério, aí tem que ficar atento aos critérios, porque às vezes você pensa que vai conseguir 80%, mas atender todos os critérios é muito difícil conseguir. Tá. Então, digamos o seguinte, aí só para fechar, aí, se o camarada, ele conseguiu um benefício de 70% do seu imposto a pagar, que no caso seria um crédito dele. O Estado permite que ele deixe de pagar 70% do imposto apurado, e esse valor deixado de pagar por estar indo para o Goiás, ele é devolvido ao Estado futuramente, em parcelas, ou como que funciona? Não, o que você tem de benefício é crédito de imposto. Vamos supor, você teria R$200 mil de ICMS a recolher no mês. Certo. Você vai lá e vai lançar um crédito, vamos supor, de 70% desse valor. Ah, correto. E esse crédito tem que devolver para o Estado depois? Não, você vai abater do ICMS que você teria que pagar. Tá, ou seja, digamos, é uma participação do Estado daquela indústria. É como se fosse, ele está te dando um crédito que, assim, você não teria direito, porque o crédito seria de compras, as situações normais de um crédito de ICMS é compras. Isso. Ele está te dando um crédito em função de que você ampliou a sua planta industrial, você implantou uma planta industrial de acordo com o programa. Perfeito. E que isso, para o Estado, seria um débito, porque não vai ressarcir aquilo. Né? Não vai. Ele vai, mas aí ele vai passar por auditoria. Você tem que prestar conta do projeto que você... Primeira coisa é apresentar o projeto. Eles vão prestar conta de acordo com o que você está informando lá no SPED fiscal. Eu não sei se tem que levar documentação. No caso do Produzir e seus subprogramas, você tinha que levar documentação lá na Secretaria da Indústria e Comércio. Apresentar lá, não sei se era trimestral, semestral, você tinha que levar um monte de papelada lá e protocolar para eles poderem fazer a análise, para depois conceder uma carta de quitação, aquilo lá que dá garantia 100% de que você não está devendo nem um centavo de ICMS. Esse programa é diferente. Esse programa ele foi criado, Pro Goiás, com base no programa que existe, eu não sei se é no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. É só uma cópia desse programa lá do outro estado. Perfeito. Vanildo, mas eu quero agradecer você, eu acho que esclareceu tudo que eu precisava saber e repassar para o meu cliente, e ele já pegou o caminho da roça dele aí, digamos assim. Daí para frente ele vai seguir. Muito obrigado pela sua explicação. Antônio, fala. É só para perguntar para o Vanildo, que esse crédito que vai concedido pelo Estado, deve ser tipo aquele crédito que o otorgado que a Cefaz concedia quando você implantava o OSF antigamente, deve ser isso, né? Aqui é mais ou menos que é o mesmo estilo.
É parecido, só que nesse caso eles têm. Inicialmente você tem que apresentar o projeto para eles. Eles vão fazer a análise lá do seu projeto, ver realmente se você pode, de acordo com a sua capacidade, lá de se vai investir aquilo ou não. Aí depois você tem as etapas lá. Aí você vai descontar o crédito, eles vão fazer como se fosse uma auditoria. Ó, você disse aqui para mim que ia criar 1.000 empregos, de acordo com essa indústria que você ia implantar. Mas peraí, até agora, em um ano você disse que ia criar 1.000 empregos, até agora você só criou 500. Então, nós vamos diminuir aqui do percentual do seu crédito, você deixou de pagar, você deixou de recolher aqui tantos milhões de ICMS, então, você está devendo tanto, porque você não cumpriu aquilo que você colocou no projeto, mais ou menos nesse sentido. Eles te apresentam o projeto, eles aprovam, e depois você vai se creditando e eles vão auditando se o que está executando realmente é o que perto daquele projeto que você apresentou, porque o Estado também não vai te dar crédito ICMS assim, sem fazer essa auditoria, se realmente você está fazendo o que você prometeu. Ô, Vanildo, Obrigado, Vanildo. dentro desse encaminhamento aí, o que você podia falar para os nossos colegas sobre o aporte de capital? Mas em que sentido, assim, seu Everaldo? Aporte de capital, em que sentido? É em sentido, certo? Porque é o seguinte, a Simples Nacional, se ela tiver aporte de capital, ela é obrigada a apresentar a ECD, mais ou menos isso, certo? O que significaria que esse aporte de capital? Que empréstimo é esse? Como que funciona? É uma reunião online, né? Não sabe não, né? O senhor está falando, não é naquele sentido lá, naquele tal de investidor anjo, não seria isso, não? Não, é aporte de capital. Eu acho que quando a empresa do Simples tem esse negócio aí de investidor Qualquer anjo, que não é empresa sócio, tem aporte. eu não saberia explicar para o senhor. Eu sei que essas empresas do Simples, quando tem esse tal de investidor anjo, tem que fazer a ECF. O Eudes, sabe falar não, Eudes? Não, senhor Veraldo, eu não tenho nada nesse sentido aí, não, desses aportes, não. Alguém sabe falar sobre o aporte de capital? Porque fala-se muito de aporte de capital e aí a gente fica desconhecido. Então, eu só dei uma lidinha hoje, muito rápida, mas eu gostaria de alguém souber aí, na próxima reunião, trazer para nós com mais detalhes, certo? Ninguém sabe não, né? Tá bom. Então, na próxima semana, o Vanil dá uma olhadinha para nós, então o Wildes, então o Ronan, eu vou também dar uma olhadinha, certo? Para a gente verificar isso, certo? Inclusive, eu estava vendo lá dentro do ECD, eu coloquei na nossa coisa hoje, tem um artigo que fala o seguinte: a partir do momento que eu apresentei o ECD, eu não preciso apresentar qualquer uma outra declaração que coincide com a apresentação do ECD. Vamos supor, a DEFIS. A DEFIS, você apresenta lá para ela o quê? O estoque, né? Lá na contabilidade tem estoque, né? Né? Então, não precisaria. Apresenta quanto que foi a compra. Lá na contabilidade, o SD tem a compra. Apresenta quanto que foi a venda. Lá na contabilidade tem a venda. E assim por diante, certo? Para a gente ver se a gente modifica isso e quando apresentar o ECD, eu não preciso apresentar qualquer uma outra, certo? Declarações correlatas, certo? Que é aquilo que está no ECD, para não ficar repetitivo. Essa é a ideia do ECD, sabe? Fala, Vanildo. Não, senhor, eu queria só entender melhor esse negócio de aporte, porque aporte é um termo que a gente usa muito assim. O empresário foi lá e injetou mais capital. Aí chamam lá de aporte. O que seria aporte? É uma pessoa que não é sócio, que não é sócio, não faz parte do quadro societário da empresa, não tem vínculo nenhum. Isso seria um aporte de capital? Seria de um terceiro que não tem porque esse aporte de capital é quando ele ele recebe do governo, certo? Alguma coisa assim. Vamos lá, vamos olhar mais com carinho para a gente passar para o nosso colega, porque ele fala assim que aporte de capital a gente não está sabendo, né? Fábio, fala. O aporte aí é justamente o que o Vanildo falou.
É o aporte vindo dos investidores anjos. É um recurso que vem de terceiro. Entendeu? Mas o recurso terceiro, se for dessa maneira, o Fábio, todas as empresas pegou dinheiro no banco, ele não tem aporte, não? Ou tem? Não, aí ele pegou. O dinheiro ele pegou e ele vai responder por ele. O aporte não, é o investidor anjo. Ele está colocando o dinheiro lá. Ah. Entendeu? Aí por isso que ele vai ter Vamos lá que direitinho isso aí, porque não foi bem isso que eu olhei, não. Foi meio que eu li, não, certo? Tá, ok. Respeito. Seu Everaldo, Vamos olhar com mais carinho isso aí e depois dar uma definição, tá? esse investidor anjo é alguém que ele não vai ser sócio da empresa e ele é voltado especificamente para empresas do Simples Nacional, ME e EPP. É como se fosse igual uma SA, ela vai lá para a Bolsa de Valores, negocia as ações, a pessoa vai lá e compra a ação dela. Já do investidor anjo, ele entra com dinheiro lá na ME e EPP, e principalmente nessas novos tipos lá de... Ele foi criado mais para... Eu esqueci o nome, que muita faculdade está criando isso. Tipo um centro lá para jovem, criar novas empresas. Startup. É isso aí, mas é startup. O cara tem uma ideia boa, mas ele não tem dinheiro. Aí chega alguém que tem um dinheiro e vai lá e dá aporte nessa empresa, cria uma empresa, o Simples Nacional, como é pequena no início, ele vai lá e injeta o dinheiro, mas ele não é sócio da empresa, ele não faz parte do quadro societário. É quase igual a SCP, né? O sócio de cota de participação, né? Que certo, é utilizado muito. Aí a SCP é para substituir, aí. Mas então, aí... Então, assim, deve ser quase o estilo também da SCP, que a SCP também é a pessoa que investe e não é sócio do imóvel. Principalmente isso aí é utilizado no ramo imobiliário, né? A pessoa vem cá e ela investe e ele recebe como SCP, né? Deve ser da mesma forma também, só porque aí, no caso, já é empresa do lucro presumido ou real, a SCP, né? É mais ou menos nesse sentido que foi criado esse tal de investidor anjo, para empresas pequenas, principalmente igual você falou aí, que essas voltadas para a área de tecnologia, o cara tem uma ideia boa, mas não tem dinheiro. Aí alguém que tem o dinheiro vai e entra com aporte. Então, essas empresas que foi constituída com esse investidor anjo, elas são obrigadas a fazer a ECF. CD, aliás. CD, né, Vanildo? É isso mesmo. Bem, pessoal, então nós vamos continuar dando uma estudada maior a respeito do Fábio Vanildo, Antônio Wildo, certo? Para a gente explicar melhor para os nossos colegas como que esse aporte de capital, tá? Se fala muito de aporte de capital, a gente não fica sabendo bem o que está acontecendo, certo? Mas alguém tem mais pergunta? João Evangelista, fala. Zé Walter. Colegas. Já volto primeiro, vamos. Já volto primeiro, João. Boa noite. A pergunta é o seguinte: eu preciso de verificar. Hoje o doutor Fábio até me orientou. Eu quero ver se existe alguma alteração sobre isso. No parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123, que fala que se um empresário que tem uma ou mais de empresa no Simples e ele for fazer parte do quadro societário de uma terceira ou segunda empresa, com menos de 10%, ele só não vai fazer parte do faturamento, da soma do faturamento, se essa nova empresa não for pelo Simples. Se for pelo Simples, então tem que fazer o somatório do faturamento. Existe alguma outra opinião sobre isso? Ou está claro na legislação como que é? Porque eu sei que parece que é do jeito que o doutor Fábio falou realmente, que se for uma ou mais empresas e uma segunda ou terceira que for do sócio ou do titular dessas já existentes e participar com menos de 10% nessa outra, se for do Simples,
importa 1%, ou 10% ou 100%, faz-se o somatório total. Agora, se ela for no presumido ou no lucro real, aí, se não participar com mais de 10%, não há o somatório do faturamento. Fábio, lê esse artigo para nós aí, Fábio. Antes do Fábio ler, eu posso dar um pitacozinho rapidamente? Pode. Gevaldo, aqui rapidamente, aí vai ser bom que o Fábio vai pegar dali. O que é? A pessoa pode ter quantas empresas queiram no Simples, somando a receita de todas elas que não ultrapassam o limite. Certo? Ele pode ser sócio de quantas empresas queiram, desde que a sua participação não seja superior a 10%. E a soma não soma nada com a outra, no meu entendimento aqui. Não soma. Ele pode ter sócio, por exemplo, lá, ele pode ser sócio das casas pernambucanas, aí tem lá 10% da casa pernambucana, e ele tem 200 empresas do Simples, só porque as 200 não ultrapassou o teto. Ele continua sendo Simples. Agora, se ele participar ele tem lá tantas empresas, tem 10 empresas optantes do Simples Nacional. E ele participa com mais de 10% em uma empresa ou mais de uma empresa. Aí, soma-se a receita de todas essas empresas que ele participa com mais de 10%, com as receitas das empresas optantes do Simples Nacional. Se ultrapassar o limite, não pode. Esse é o entendimento. Entendeu o meu entendimento? Ou não é que você entendeu, eu quero saber o meu entendimento, você entendeu? E se essa empresa nova for do Simples também, é o mesmo posicionamento Não, ou é diferente? É mais uma dos Simples que ele terá. Fala, Antônio. Menos de 10%? Vanil está na minha frente. Não, eu tenho uma pergunta sobre esse assunto. Pode falar, Vanil. Ah, tá. Ô, Zé Walter, Oi. se as empresas, igual o doutor Ronaldo disse aí o seguinte, se o camarada, ele pode ser sócio de tantas quantas empresas ele queira, e pode ser Simples Nacional, desde que o valor global, do faturamento global, não ultrapasse o limite de 4.800.000. Se ele for sócio de uma empresa que não é do Simples Nacional, se ele tiver com capital social, participação mais do que 10%, ele desenquadra todas, ele não pode participar. E se então, para ele ser sócio de uma empresa não contemplada pela lei complementar, que é o que diz lá, ele não pode ser com capital superior a mais do que 10% e nem pode ser administrador dessa empresa, que não está contemplada pela lei, o benefício da lei complementar 123. Se ele participar com menos de 10%, não importa o regime tributário dessa outra empresa. Não importa, não tem nenhum problema. Ele tem que, o capital social, ele não pode participar com menos, o máximo com até 10% do capital social. Aí a empresa, não sendo beneficiada do regime do Simples Nacional, ele pode participar. Aí não se soma globalmente. Mas se for do Simples Nacional, todas englobam. Todos, inclusive com menos de 10%? Sim, se tiver do Simples Nacional, as empresas que são do Simples Nacional, que ele participa, com qualquer percentual do capital social, soma-se todas. Se ele estiver participando de alguma empresa que não seja do Simples Nacional, ele não pode ter mais de 10% do capital social, senão ele desenquadra as demais, porque aí ele estaria ultrapassando o limite. Você explicou corretamente, só um minutinho. Peraí, Ronan, um pouquinho. Só um minutinho, Geraldo, aqui só para completar. O eu explicou corretamente. É porque, Ronan, o Fábio, prepara aí para me colocar esse artigo, esses 2 artigos aí, para a gente definir direitinho, tá? Prepara. O eu explicou corretamente. Só que o Zé Walter não entendeu a explicação do eu. Zé Walter é o seguinte, igual eu falei, e o eu também confirmou aí. Certo. Ele tem 10 empresas optantes do Simples Nacional. Se ele participar de uma empresa não optante do Simples, e se ela, com menos de 10%, e ela não for do Simples, essa receita da não do Simples não soma com a do Simples. Só vai somar com a do Simples se ele participar com mais de 10%. Concorda, Wilson? Vamos colocar o Fábio. Perfeitamente. Ele não pode. E se ele ultrapassar mais de 10, ele desenquadra todas. Ele tem... Porque soma todas elas. Exatamente.
Fábia. Posso falar? Pô, não, põe a lei para nós aí. Não, o que acontece é o seguinte, lá Não, fala, Fábio, se não colocar a lei, não vai entender nada, Fábio. Vamos não, ler a lei aí nós lá entendemos. fala o seguinte, ó, não poderá optar pelo Simples Nacional a empresa cujo sócio titular participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pelo Simples Nacional, que ultrapassa 4 milhões e 800. Então, se eu tenho 3 empresas do Simples, se você é sócio de outra, no lucro presumido, e tiver mais de 10%, vai ser computado o faturamento desta. Agora, o que o Gevaldo quer é mais uma empresa do Simples Nacional com 10%. Se ele tem 3 empresas do Simples, vai pagar mais outra, pode ter 0,5%, vai somar. Entendeu? Não tem o critério de 10% para quando você vai entrar em outra empresa do Simples. Toda vez que ele somar uma empresa do Simples como sócio, vai computar para o faturamento total, no caso do teto de 4.800. Já se ele fosse ser sócio do presumido, se ele tivesse 9%, essa do presumido não ia entrar na somatória do faturamento das empresas do Simples. É isso aí que acontece, que está na palavra 4, artigo 3º da Lei Complementar 123. Falar sério, Fábio. Aí explicando assim, ô Fábio, é possível você colocar aí? É porque eu estou dirigindo, eu estou chegando, eu vou já abrir e ler para você. Porque eu estou Abre para dirigindo. nós. Falou, estou Mas chegando. o que eu coloquei é o seguinte, que sempre a gente tem um pensamento diferente deste, né? Diferente da legislação. Então, eu olhei e entendi realmente com o que o doutor Fábio me falou. Só que, colocando aí, amanhã, eu acho que vai ter muitos colegas que vão estar com a pulga atrás da orelha nisso aí. Porque se eu não faço esse questionamento, eu poderia estar incorrendo. Porque as empresas já vão faturar, já dá em torno de 3 milhões. Se ele vai participar de uma outra com menos de 10%, porém, vai faturar 2 milhões, aí já iria para 5 milhões, né? Embora ele esteja participando com Não é bem menos de assim. 10%. Então, realmente, eu entendi nesse aspecto. Mas era bom a gente dar uma olhada na lei para ficar bem claro isso aí, porque realmente é meio confuso, viu? Fábio, lê na lei que ele vai ver. Vou olhar daqui a 2 minutos. 2 minutos eu abro. O Fábio me explicou direitinho, certo? Só que eu me senti na obrigação de levantar isso aí, porque eu acredito que ele esteja certo, mas e quantos que estão incorrendo neste problema que quase que eu entrei, né? Vanildo, eu acho que ele tem alguma coisa para falar. Vanildo, fala. Não, sobre esse assunto, eu já cantou a pedra. Se for Simples Nacional, soma tudo, independente de percentual. Só vai olhar para percentual Amigo, não sabe se for fora do Simples. Aí tem esses 10%. Tá bom. Não é bem assim, não. Fábio, coloca para nós aí, Fábio. Vou ler agora. Vou abrir o computador. Ô, Fábio, apresenta aí para nós, Fábio. Eu vou abrir aqui, velho, que eu estava dirigindo. O Fábio tá no trânsito, aí. Ele estava dirigindo, Verão. Ele chegou em casa agora, tá? Se não ler lá direitinho, a gente Eu vou olhar ler aqui direitinho. agora. 2 minutinhos só, pode passar aí. 2 minutos eu falo. Já Tá. cheguei. João, fala. Enquanto o Fábio olha Meu lá. é fora desse assunto, meu é outro assunto, né? É outro assunto, tá O bom. Vanildo parece que tinha pergunta aí antes disso aí, ué. Vanildo, tem outra pergunta, Vanildo? Não, é o João primeiro, ele levantou a mão Meu primeiro. João. Ela viu. Ô, João, fala. Outro assunto. Colega, boa noite. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Na baixa de uma filial, é necessário informar uma DEFIS ou não informa DEFIS na baixa de uma filial? Alguém responde para o nosso colega?
Quando você entrega a DEFIS, você entrega por filial ou por matriz? A DEFIS é entrega por matriz, né? Mas o CNPJ é específico lá dentro da matriz, o CNPJ da filial, né? Então, agora, você você entrega pela matriz. Pois é, então você tem que entregar a DEFIS para o filial. Não, Quando você for, o que é quando DEFIS, você vai João? entregar, quando você vai é entregar a DEFIS? DEFIS é a declaração do Simples Nacional anual. Declaração do Simples Nacional. Ela entrega global, ué. Pois é, por isso que eu perguntei. Agora, lá dentro da ou por DEFIS, matriz. Pois é, então eu só vou parece que entregar pode ela ter no próximo filial, ano. não, né? Então, eu só vou dizer que a filial foi baixada lá, entregar lá, só no próximo ano, quando eu for fazer a DEFIS normal. Exatamente. Tranquilamente. Tá. Alguém mais quer ter pergunta? Isso mesmo? Fábio, vê se achou a lei lá, Fábio. Vanildo, fala. Eu tenho uma pergunta. Isso aí do João, ou seja, você só vai enviar DEFIS aí se baixou se você fechou a empresa. Fora isso, somente a filial, você não precisa se preocupar com isso, não. Você vai se preocupar no próximo ano. Próximo ano. Mas minha pergunta, eu não sei se o doutor Ronan poderia me ajudar, que o caso é o seguinte, até que eu tinha perguntado por, acho que é José Aureliano, que ele perguntou, e hoje eu vi que fizeram um procedimento aqui num cliente meu, eu falei, rapaz, e aí eu fiquei numa dúvida. Porque é o seguinte, essa empresa tem filiais em outro estado, e ele estava lá com os débitos do Simples Nacional, aí hoje esses débitos sumiram. Fui olhar lá, os PGDAs foram todos retificados, e lá na retificação consta que foi como depósito judicial, e tem um processo, um número de processo, vinculado a uma vara lá de Anápolis, e eu não consegui achar esse bendito número de processo, eu já orientei ele aqui, a gente orientou ele a procurar um advogado de confiança dele para realmente confirmar o que essa dita empresa está fazendo, diz que é um crédito de uma ação judicial, que eu tinha até perguntado para o senhor José Aureliano no dia que ele participou da reunião. Eu queria saber se os colegas já vivenciou alguma coisa desse tipo, até mesmo se já fez, se procede esse negócio de suspensão lá dos débitos por medida judicial, aí você tem que colocar o número do processo, lá o número da vara, e uma coisa que eu achei, assim, estranho. A filial lá do DF, lá tem ICMS no DF. Como é que um processo aqui de Goiás, que eu acho que eu fiquei a primeira dúvida, processo, quando é esses casos, não teria que ser na Justiça Estadual para fins de crédito do ICMS, ou a Justiça Federal tem competência de determinar a ação relacionada a crédito de ICMS a nível tanto faz do estado aqui de Goiás ou de outro qualquer estado, eu tenho que entrar na justiça em cada estado, cada tribunal de justiça. Okay? O cara usou o mesmo número de processo de uma ação aqui em Anápolis para poder abater ICMS devido para Goiás, ICMS devido para o DF e a parte federal como um todo, né? E zerou lá as apurações, retificou as apurações com base nesse bendito processo. Mas eu não consegui achar o processo em canto nenhum, esse número de processos consultando. Alguém quer... Vanildo, isso aí não seria aquelas fraudes que os camaradas vão lá e coloca as retíficas para ganhar, zerar a base de PIS e COFINS, esse tipo de coisa, cata o dinheiro do empresário e vaza no mundo, não? Eu também, ele disse que não, é empresa de confiança, é um escritório de advocacia grande, até o que eles vão lá, tipo assim, a pessoa está devendo lá um tanto, vamos supor que eles cobram, eles utilizam esses créditos judiciais que eles têm e cobra lá da dívida, vamos supor, se eles tinham que pagar 100 mil, eles pagam tudo e cobram, vamos supor, 60 mil da pessoa, do empresário, e parcelado em cheque. Mas eu estou em dúvida se algum já fez isso, ou se alguém mesmo já fez de fato essa questão de processo judicial lá, de contestação, que você pode realmente contestar débito do Simples, lá está na justiça, faz depósito judicial e coloca lá na apuração do PGDAS, que aquilo lá foi criado para isso. Eu queria saber se realmente como é que funciona isso, se alguém já vivenciou, se isso é, assim, de fato, que entrou na justiça, colocou o número do processo lá, para poder suspender para o Simples Nacional não ir lá para a cobrança e colocar em suspensão como medida judicial lá, depósito judicial. Se alguém já fez, até para me dar o caminho das pedras, porque nem o número do processo que consta lá nessas que ele retificou, eu não achei em canto nenhum, em tribunal de justiça nenhum,
Por isso que eu recomendei ele, procure um advogado de sua confiança para saber se esses processos realmente existem. Alguém quer responder os colegas? Infelizmente, Danilo, depois você fala para nós, tá? Entendi. Ou seja, está com cara de ser golpe, né? Eu também acho. É um imbróglio muito grande, né, isso aí. Fala, Paulo. No manual do Simples Nacional, lá tem a previsão de quando para a atividade selecionada foi indicada a situação de exigibilidade suspensa para algum dos tributos, seja necessário informar o motivo da suspensão. Aí você vai lá e informa se é liminar, se é depósito judicial, se é apreciação em tutela, se é liminar em cautela. Lá o manual prevê isso aí, né? Agora, saber se o processo prossegue, aí tem que averiguar. Mas tem a previsão lá no Manual do Simples Nacional. Lá você tem que colocar o número do processo judicial, a vara, e selecionar a unidade federativa, o município, tem um campo lá. Agora, saber se o processo é real, aí são outros 500, né? Conseguiu não, Fábio? Vou ler aqui, ó. Você sabe me dizer, Fábio, eu quero que você apresente, coloca ela aqui, Fábio. Ah, tá. Eu vou entrar no computador, então, eu estou pelo celular. Eu queria perguntar para o Fábio se ele saberia me responder isso, porque é uma coisa que eu achei estranho. É o processo ser de uma vara lá de Anápolis, porque lá pergunta o município. E questão de ICMS. Quando eu entro para essa questão judicial, é num estado aqui, vamos supor, tem filiais em vários estados, eu tenho que entrar em cada estado, cada tribunal de justiça, ou é na Justiça Federal nesse caso? O Fábio, será que você saberia me dizer? Bem, como ele aqui no manual, ele fala que você tem que informar o número do processo judicial, a vara, e selecionará a unidade da federação e o município através da vara de rolagem. Ele não deixou claro se o município ou a vara tem que fazer conexão com a filial, né? Eu acho que tendo o processo na matriz, você pode aproveitar para as filiais, mas eu vou ter que dar uma olhada na legislação. Aqui só o manual dá a entender que se você tem na matriz, tendo crédito, pode jogar para a filial, mas eu vou dar uma lida melhor e qualquer coisa eu te falo amanhã. Não, tá ok, obrigado. Tá. Abre aí, Fábio. Estou tentando aqui, agora só um instante. Eu tô interessado nisso aí, o Zé Walter. Vamos descascar direitinho isso aí para não ficar dúvida. Zé Walter está aí ainda? A intenção foi justamente isso, para que nós abríssemos discussão, porque muitas vezes precisamos ser tocados por alguma coisa que às vezes a gente está meio... Né? Por isso que é bom ler direitinho lá para não ter problema. Eu li realmente, acredito que seja do jeitinho mesmo que o doutor Fábio falou, o Eudes falou, né? Mas quantos que não tiveram oportunidade de ler e quantos não estão ainda percebendo esse detalhe, né? Então, isso aí me preocupou. Eu até passei no grupo de estudo aí. O Fábio, tem ele aí no grupo de estudos, que é por pauta, Lei Complementar 123. Alguém pode entrar aí, o Wesley? Entra na Lei Complementar aí para nós. Você dá conta? Aqui. Vou verificar aqui. Lei Complementar 123, porque eu entrei aqui, ó, mas ele sai fora. Artigo 3º, parágrafo 4º. Mostra, apresenta o pessoal aí. Quem eu?
Então, vou entrar aqui. Se ninguém entra aí, eu vou entrar. Apresentar, Estou ninguém vai. tentando entrar aqui, Everaldo. Espera aí. Você também tenta aí, eu estou tentando aqui. Ah, mas ninguém está vendo aí, não. Não, Pois mas é. eu estou procurando a ler, Everaldo. Calma. E no computador, eu não dou conta, eu sou analfabeto. Tá bom, então vou entrar esse trem aqui, peraí. E daqui a pouquinho eu vou ter que sair, porque eu vou ter que pingar corilos. Eu falei que daqui a pouquinho. Ah. Ah, tá entrando já, ótimo, Kézia. Artigo 3º, parágrafo 4º. Não, Fábio. Agora virou festa. Esse aqui? Agora ficou festa Aí vai. Aí, É o Fábio que está apresentando, sou eu não. Quem é o Fábio? É o Fábio. Não poderá ser beneficiado do tratamento jurídico e referenciado previsto nessa lei complementar, inclusive o regime de que trato. Tem que entrar no artigo. Cujo capital passivo outra empresa. Não é isso, não. Não é esse aí, não. é essa mesmo. Aí, olha o 4º aí. O item 4. Não é esse, não. Tem outro artigo que Não, fala. artigo 3º, parágrafo 4º. É essa mesmo. Artigo 12. Vamos ver esse artigo 12 da lei complementar. Clica aí nesse artigo 12. Fábio. Veraldo, Ah. você pode ver aí que ele vem dissecando aí, ó, que não poderá, cujo capital participe outra pessoa jurídica, que cuja filial tal, cujo capital participe pessoa física. Aí tá bom. Vamos olhar isso aqui, o inciso 4, né? Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, não beneficiada. Então, se participa não beneficiada, então está liberado. Não está no Simples. Não está no Simples, então está liberado. Eu posso participar. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% de capital de uma empresa não beneficiada. Então, é o seguinte, vamos analisar isso aqui. Essa lei complementar, desde que a receita total da bruto não ultrapasse o limite de 10%. Vamos analisar bem isso aqui. Cujo capital, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada. Vamos supor. Então, ele não pode. Eu sou sócio de uma empresa, do Simples Nacional, e participo com outra empresa não beneficiada com mais de 10%. Aí a somatória das duas, a somatória da receita das duas. Concorda? Das três. Das três, vamos supor, das três. Das duas, ou uma ou duas simples. Da simples e da não simples. Participou com mais de 10 da simples e não simples. Então, certo. É somatório global. Certo. Agora, olha para nós, Fábio. Que participe, eu sou sócio de 10 empresas. A somatória das 10, ultrapassando, eu estou fora? Se todos for do simples, não. Seu Veraldo, a melhor forma de ver isso aí é no perguntas e respostas, lá, a partir da pergunta 2.14, lá tem respondendo todas essas perguntas com exemplos, dizendo como pode, o que não pode, tem até cruzada lá. Eu sou sócio de um, que a partir do momento é sócio de outro, dá exemplo lá de tudo do Simples, quem não é do Simples, até de sendo sócio de SA, lá a partir da pergunta 2.14 tem tudo isso respondido. Aqui está dizendo o seguinte: não poderá optar pelo Simples a empresa cujo titular ou sócio participe com mais de 10% de uma empresa do lucro presumido ou real, desde que a receita bruta passe de 4.800.000.
Então, se eu tenho 2 empresas do Simples e vou participar de uma do lucro real com 5%, a do lucro real não vai afetar as empresas do Simples. Não. Exato. Agora, passou de 10%, vai somar com a do Simples. É isso aí. Vai. Aí eu pergunto, Fábio, eu tenho 3 empresas do Simples Nacional. Sim. E as 3 empresas ultrapassou. Eu posso continuar no Simples? Não, né? Não. Zé Falco, Oi. liga amanhã para nós, que eu vou entrar na lista, vamos ler 2 vezes, 3 vezes, para até chegar a uma conclusão. Eu também não. Eu ligo, mas mas vamos ter o compromisso. O compromisso de colocar para a classe isso aí, porque... Tá bom, depois a gente coloca para a classe, velho. A gente coloca no papel assim, ó, direitinho, depois a gente abre aqui para eles. Isso. Tá? Porque o doutor Fábio me abriu aqui a curiosidade, me orientou. Aí eu olhando, falei assim, opa, esse negócio aqui, quantos e quantos estão fazendo errado? Né? Pois é. Vem o Eudes fala assim, não, realmente está de acordo com a lei. Então, o Eudes deu o mesmo posicionamento o Eudes e o Vanildo, mesmo posicionamento do doutor Fábio. Então, isso aí é um caso para a gente estudar, porque a classe tem que estar afiada, né? Tá, tranquilo. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Posso sair? Quero agradecer, porque eu vou pôr uns corilos nos dentes, não. Fábio, posso sair, Fábio? Obrigado, até mais. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer questionar alguma coisa? Agora não sai mais, ó. Agora entrou aqui, ó. Alguém mais quer fazer pergunta? Antônio, fala. Bom, eu queria uma informação sobre depósito fechado. Eu não tenho nenhuma empresa nesse sentido, e hoje um cliente perguntou a respeito como é que funciona, se tem que ter uma inscrição separada também, ou só o KNAI, ou ele pode só declarar quanto você faz. Eu fiquei na dúvida para responder para ele. Bem, a gente sabe bem a respeito disso. Quem é que quer responder para o nosso colega? Quem responder para o nosso colega aí? Que o Otávio dá para responder. No Vanildo, fala. Atualmente aqui a gente também não tem. Acho que tinha uns 2 anos atrás, tinha que ter inscrição, tá? Aí tem uns detalhezinhos lá, tipo assim, você pode remeter as mercadorias diretamente de lá, e tem aqueles negócios de simples faturamento, emitir uma nota para lá, remetendo, esse negócio de entrega, né? Parte mais operacional. Mas tem que ter inscrição estadual, tá? Essa aí não tem dúvida. E não, beleza. Tem que ter, Antônio, uma inscrição estadual como depósito fechado. Aí, automaticamente, a mercadoria que vai para lá não tem incidência de nada. Depois, quando volta também, não tem incidência de nada. Só depois que você vende na matriz, você vai ter incidência de custo. Porque o cliente até perguntou exatamente porque se ele precisar de ter licença ambiental, agroderrida, esse tipo de coisa, né? É normal. Né? Colega, pode falar, contato. Cristiane. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Queria só tirar uma dúvida, porque eu Peraí, Cristiane. Só vai resolver o negócio depois você entra aqui, tá? Antônio, ficou respondido, Antônio? Ficou, obrigado. Fala, Cristina. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu não tenho empresa MEI em Goiânia, e surgiu uma oportunidade para a gente pegar aqui uma empresinha, né? Eu queria saber o seguinte, o número oficial e uso do solo, quando a gente dá entrada na empresa, me parece que já sai automaticamente. Que eu fiz a consulta aqui no processo da abertura, que não fui eu que abri, ela veio para a gente já aberta. Só que eu fui lá no Atende Fácil, peguei a inscrição, tem um número de processo. Lá na inscrição, ela vem falando que o uso do solo e o número oficial, ele é dado entrada automaticamente. Só que me parece que esse uso do solo e o número oficial já tem mais de 200 dias somente que está em aberto.
Eu queria saber como que funciona a questão do alvará de funcionamento em Goiânia para essas empresas do MEI. Para a gente poder solicitar, precisa de todo esse aparato aí do solo, número oficial. Alguém passou por isso para poder me ajudar? Alguém sabe para ajudar o nosso colega Cristino? Alguém sabe ele mexer com o meio? Colega, é o seguinte, você vai ter que... Se você é daqui de Goiânia ou você é de outro lugar? Não, eu tenho um escritório em Goianira, só que surgiu essa oportunidade de vir essa empresa para a gente, né? Tá certo. Então, aí o que você vai fazer para você resolver a sua situação? Você tem que preencher aquela ficha da inscrição aqui no município de Goiânia, pedir o empresário do MEI e tal. E, primeiramente, você teria que saber como é que está a situação desse processo, porque quando você escreve um MEI, você tem que tirar o alvará de localização em funcionamento. E para tirar o alvará de localização em funcionamento, você precisa de uma oficial, precisa do uso do solo, e algumas situações... Corpo de bombeiro. Certificado do corpo de bombeiro. Aí, o que acontece? A pessoa se inscreve no microempreendedor individual, lá na Receita Federal, pelo portal do empreendedor, e acha que está tudo resolvido. Não. Aí, o que acontece? Uns 2 dias ou 3 dias depois, é aberta a inscrição no município de Goiânia. Aí você tem que procurar o município de Goiânia, ver como é que está o status desse processo seu, para você alimentar esse processo. Agora, como ele é microempreendedor individual, o uso do solo e o número oficial, ele vai sair de maneira gratuita para você, entendeu? Aí o bombeiro também, você, se não me engano, salvo... Eu não mexo... O bombeiro é salvo... Hã? O bombeiro eu já dei entrada, porque é aqui igual em Goianira. A gente manda o CIMEI lá, eles liberam gratuitamente. Libera, justamente. Aí o que você vai ter que... Aí você vai ter que fazer aquele preenchimento daquela FIC e pedir o seu... O titular do microempreendedor individual assinar e ir lá no Conselho de Contabilidade ou no Atende Fácil da Prefeitura, onde for mais rápido para você. Eu acredito que lá no Conselho de Contabilidade você vai ter mais subsídios para que você possa fazer essa situação. Aí o que acontece? Munido desses documentos, você dá entrada no pedido lá do alvará de localização e funcionamento. Porque a inscrição CAI você já tem, ué. Então, Otávio, o CAI ele já tem, já foi dado entrada quando abriu o negócio de lá. Certo. Lá no processo, lá embaixo, o uso do solo já tem 200 dias que está em andamento e não foi publicado, nem o uso do solo, nem o número oficial. É porque você não foi lá. Quando você registra o microempreendedor individual, mais ou menos 10 dias após você ter feito isso aqui na cidade de Goiânia, você vai na prefeitura que está lá e só fica te aguardando você dar um start nele para o processo andar. Entendeu? O que aconteceu foi que a pessoa que registrou não foi lá e não deu a continuidade no processo. Aí, no caso, só preencher a FIC e dar entrada lá. Mas aí antes, lá eles não atendem por telefone, certo? Seria melhor, como o meu menino que mexe com isso daí, você já faz a FIC já preenchida, pede a assinatura dele, certo? Se você tiver uma procuração, você faz uma procuração particular para você mexer com todo o processo dele na Prefeitura de Goiânia. Aí você vem munido com os documentos, tudo aí, e fala assim, tá, o uso do solo está aí no sistema, o número oficial. Quando a gente chega lá para fazer isso, ela já automaticamente já emite o número oficial e já emite o uso do solo já de imediato no processo. Beleza, então. Inteiro, tá certo? Agora, se eu te falar alguma coisa, vocês mudaram o esquema aí, muito cuidado aí agora, até estava conversando com eles aí no grupo, aí, mais o Wagner, o plano diretor da cidade de Goiânia, se for da cidade de Goiânia, você vai ter um probleminha. Porque o plano diretor da cidade de Goiânia vence dia 31 de agosto de 2022. Quem tirou algum uso do solo agora, nesses dias agora, a validade dele é só até dia 31 de agosto de 2022. Por quê? Porque o plano diretor da cidade de Goiânia foi votado pelos vereadores na Câmara e necessita de outras votações na Câmara, que são 17 projetos de lei complementar que, ao plano diretor,
E tem 4 deles que o prefeito pediu aí uma certa urgência aí nisso daí, entendeu? Nesses para não impactar na prefeitura. Então, o negócio vai ficar bem difícil daqui até dia 31, entendeu? Porque se você não correr logo aí, você não vai conseguir alimentar o seu sistema. Se você for lá em setembro e os vereadores não votar esses planos aí da lei complementar em relação ao plano diretor da cidade, eu não sei como que nós vamos fazer, entendeu? Aí não vai nem no solo, nem no material. É por causa do plano diretor. Véio. Os vereadores votaram o plano diretor, mas não votaram as leis que fazem a complementação para a vigência do plano diretor. Precisa de lei complementar. E são 17 leis complementares, e não são fáceis. Fácil de resolver isso. Os vereadores têm campanha política, né? E aí? Bonildo, fala. Eu tenho uma pergunta sobre esse assunto, acho que não sei se o Otávio vai poder me ajudar. É realmente relacionada ao alvará de localização e funcionamento, que eu estou pedindo para uma loja maçônica, só que a fiscal colocou lá que ela foi, tirou foto, mas estava fechado, não tinha ninguém. Aí minha dúvida é, como é que eu agendo o horário com a pessoa dessa, a pessoa não sabe a hora que vai lá, não estava nem esperando, foi até rápido demais, e eu marquei lá que lá não estava em funcionamento. Então, aquele campo lá que pergunta se está em funcionamento e atividade já, se encontra atividade ou não, não serve para nada. Eu queria tirar uma dúvida que talvez alguém tenha mais experiência nessa parte de preencher lá, porque a pessoa apareceu lá, tirou foto, aí reclamou lá por cada que eu coloquei o número do processo relacionado lá ao bombeiro, tinha que ser outro número. Falei, eu te mandei o certificado, por que você não corrige essa porcaria aí? E outra coisa, acho que deu outra coisa lá que foi erro meu, realmente. E essa parte de que não tinha ninguém para atender ela. Eu falei, mas eu não sabia nem que você ia lá, como é que vai ter alguém? Se o negócio aí tem os dias certos de funcionar, não tem ninguém. Como é que faz nesse caso? Existe algum lugar, você já passou por isso, assim, que o fiscal exige que tenha uma pessoa lá para atender ele? Vanildo, funciona só à noite, né, Vanildo? O pior é isso, né? Pois é, aí que eu quero dizer para você. Eu tenho um bar e também foi uma luta tremenda para o fiscal ir no horário que estava determinado que o bar começava a trabalhar às 18 horas e até 2, 3 horas da manhã. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que colocar no processo que o bar estaria aberto naquele horário. E a prefeitura, ela tem alguns fiscais que ficam de plantão. Então, quem foi lá foi um fiscal do plantão da prefeitura, que trabalha no período noturno, que foi lá e conseguiu fazer isso. Mas foi um custo danado para ver se conseguia com que fizesse essa vistoria. De dia, como é que você vai fiscalizar um bar? No seu caso, a loja maçônica fica fechada o dia inteiro. Ela tem sessões, acho que terça e quinta, conforme for o sistema que se utiliza. Então, ela só funciona à noite. Aí você tem que falar lá no processo que a loja funciona do período tal ao período tal. Eu só vou te dar um exemplo para você. Eu tenho uma empresa que mexe com tatuagem, ali naquele Orion Busnen, ali na Avenida Portugal. O cara começa a trabalhar 2 horas da tarde e vai até meia-noite. Entendeu? A prefeitura foi lá de manhã lá e falou que não tinha ninguém para atender. E aí eu tive que ir lá na prefeitura, conversar. Aí depois, não, você tem que falar no processo. Né, naquele processo eletrônico. Aí eu fui lá, naquelas campos de observações, você lá vai e fala, senhor agente fiscal, a empresa trabalha do período tal ao período tal, por gentileza, se for possível, ir nesse período, né, para fazer a fiscalização, a devida fiscalização. Foi assim que a gente conseguiu, que o fiscal foi lá no período da tarde, eu estava lá, mas o cara foi de manhã, o cara estava fechado. E ela não cobrou a taxa da revistoria, não? Não. Tinha esse negócio de cobrar a taxa da revistoria, não, cobrar mais não. Cobrou não. Não, né? Não, no meu não cobrou não. Pois aqui cobrou, companheiro. Apareceu lá a taxinha de 100 e tanto para voltar lá. Então, ou seja, ainda não foi. Então, o ideal é eu colocar lá no processo. E outra coisa. Aí minha dúvida é, tem um campo lá que pergunta se já está em funcionamento ou não. Eu coloquei que não. Justamente porque não tem ninguém. Ainda não está em pleno funcionamento. Está começando agora. Aí, ou seja, nesse caso aí, aquele campo lá ainda não serve para nada e também não tem como marcar horário com esse pessoal? Marcar horário não tem, não. Você coloca no campo de observação quando você faz aquele processo que pede, né? Lá no Empresa Fácil, né? Da prefeitura. O máximo que eu posso dizer lá é funciona
quinta e terça, vamos dizer assim, o período da Horário tarde, tal, horário tal. e deixar uma pessoa lá nesse dia e seja o que Deus quiser, daqui trocentos meses, não sabe que dia que vai lá. Não sabe que dia que vai. Eu vou te contar uma história aqui. Essa história do meu filho. Meu filho abriu uma empresa importadora de produto para tatuagem e está vendendo esses produtos. Ele gastou praticamente mais de 24 meses para legalizar os produtos dele, tanto lá na China, na Embaixada do Brasil na China, como na Anvisa, aqui no Brasil. Tudo bem. 2 anos apresentando os negócios do Simples Nacional, tudo zerado, porque não tinha o produto. A Cefaz não tinha feito a fiscalização. Aí os produtos deles chegou agora, no mês de julho, finalzinho de julho. Nós fizemos levantamento, tudo certinho, ele pagou os impostos, tudo certinho, belezinha, legalizou, a mercadoria chegou. O fiscal foi lá essa semana lá, na empresa lá, que funciona abaixo do nosso escritório contábil, e eu estava fechado, eu tinha ido para o almoço. O cara colocou lá vistoria desfavorável, porque estava fechado o estabelecimento. Eu falei, não brinca com isso aqui não, vai lá na Cefaz. Ele correu lá na Cefaz, foi lá conversar com o mesmo cara que fez a vistoria. Ele falou assim, moço, eu estava por almoço, era 14 horas e 10 minutos. Sabe o que o fiscal falou para ele? Na maior sem educação, falou, rapaz, o horário de almoço é do meio-dia às 2. 2 horas você tinha que estar aberto. Eu falei para ele, falei pro meu filho, falou, não dá conversa não, vamos embora e pronto, e vamos conversar com a coordenação, com um cara que não tem diálogo. Como é que você vai conversar com um cara desse que fala uma besteira dessa para você? O que eu fiz com meu filho? Falei, tira foto das mercadorias, da prateleira, do seu ambiente todinho, levou a nota fiscal para ele lá da importação, falou, agora que eu vou começar a vender. E meu filho ainda fez todo o procedimento, tudo eletrônico, entendeu? A pessoa faz o pedido, já gera a nota, já gera o boleto, se o cara pagar, já é expedido o negócio. Pô, uma coisa show bola, entendeu? Que montou com esse negócio aí. E o fiscal da Cefaz, fiscal, não é fiscal, o vistoriador, vem e fala uma besteira dessa. E quando foi fiscalizar? Nunca fiscalizou. Passou 2 anos, na hora que emitiu a primeira nota de compra, o fiscal foi fazer a vistoria. Sem lógica, sem lógica. Vanildo, eu tive um caso de uma empresa que fechou aqui anteriormente, também da Prefeitura de Goiânia, só que ela não era MEI, né? Que foi a minha dúvida aí. Ela era empresa normal. A vistoriadora pediu que na portaria ou na fachada da empresa tivesse o horário de funcionamento. Porque se caso o fiscal aparecer por lá e não houver o horário de funcionamento e estiver fechado ou tiver alguma informação, ele pode questionar, entendeu? No meu caso, também foi cobrada uma taxa dessa cliente minha, porque eu falei para ela colocar o endereço na porta com o número e ela não colocou. Aí, para vistoriar e voltar lá, eles cobraram uma taxa de 120 e tantos reais. É brincadeira. Antigamente era 25, né? Agora é 100 e tantos reais. Ela ficou brava demais. Fala, Antônio. É só comentar com o Júnior aí, que ele falar a questão do historiador. Eu tenho uma empresa ali no município da Badia. Nós tínhamos feito um pedido de um termo de credenciamento, que é com o antigo TARI, né? Hoje é termo de credenciamento. E foi aprovado, beleza. Quando eu estava vencendo, com 180 dias, nós entramos com pedido de renovação. O vistoriador foi lá e foi desfavorável. Ele alegou que a empresa tinha 2 empresas funcionando no mesmo local. Sendo que são 2 imóveis separados, são dois lotes separados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele foi lá e colocou com as 2. Aí pedia a revistoria, voltou lá de novo que ele colocou novamente desfavorável, que ele não autorizaria a empresa enquanto não falasse com ele em particular. Aí eu liguei lá na delegacia, falei com o subdelegado, eu pedi para falar com o delegado estava de férias, aí falou, não, vamos te direcionar para o subdelegado. Conversei com ele, ele pegou o número do meu processo, eu falei, mas é uma renovação? Eu falei, sim, acontece que o vistoriador foi lá, colocou desfavorável. Ele falou assim, desconsidera, eu vou tirar a observação aqui e vou tocar seu processo para frente. Mandou, aprovou a renovação. Aí aprovou por 1 ano. Mas é desse jeito. O cara falou que queria que falasse com ele em particular. Eu falei, só pode estar querendo propina, né? Não pode. Por quê? Se da primeira vez ele aprovou, da segunda ele não podia aprovar. Essa situação aí,
Eu vivenciei também com duas indústrias nossas, são duas indústrias que estavam separadas em galpões, mas são sócios separados, entendeu? Aí o que aconteceu? A prefeitura lá de Trindade pediu que tivesse licenciamento ambiental. Porém, no local onde a empresa estava, não se adequava para o licenciamento ambiental. O que a gente foi feito? A empresa A já tinha 2 galpões, ela só ocupava um, ela era proprietária deles. O que ela fez? Ela pegou e locou para outra empresa. E o que a empresa teve que fazer? Uma indústria teve que comprar um poste, colocar um transformador, trazer energia não sei da onde lá, para levar até lá para funcionar as máquinas, porque precisava desse transformador e tudo e tal. E quando a gente separou galpão 1, galpão 2 e tal, só que estava aberto, porque a empresa mexe com ferragem e precisa da empilhadeira para fazer o transporte das ferragens. Então, é para fazer a manobra com aqueles ferros, precisa de estar aberto, né? O fiscal foi lá e deu o parecer da Cefaz desfavorável à empresa lá, entendeu? E aí, corremos atrás, fizemos um requerimento explicando os motivos, que era o único galpão que servia, teve que comprar transformador, buscar energia não sei aonde e tal. Fizemos isso com o delegado. O delegado simplesmente, e eu ainda coloquei lá que isso nada impactava nas obrigações acessórias da empresa, né? E tal, e aí teve que fazer a planta, um projeto, arrumar tudo certinho, e aí fiz esse requerimento, enderecei para o delegado. 30 dias depois, o delegado ligou para mim lá e falou assim, tá aqui seu processo, pode vir cá pegar ele aqui, tá liberado aqui. Pois é, então são situações assim que, às vezes, esses vistoriadores, assim, são pessoas assim que têm um rigor muito grande nessa avaliação. Eles precisavam de olhar para o lado assim, mais prático da coisa, né? Porque está ficando difícil da gente de trabalhar, principalmente com a Secretaria da Fazenda. Chega no estabelecimento, está fechado, suspende a inscrição. Nossa Senhora, é complicado, viu? E outra coisa que precisa na Cefaz, isso aqui, seu Everaldo, nós precisamos de pegar essa demanda junto com as nossas entidades contábeis, porque a Secretaria da Fazenda não admite empresas que mexem com e-commerce, que é o comércio eletrônico. Eu não posso ter uma empresa fechada e eu trabalhando só com internet. A Cefaz não permite isso. Aqui em Goiás, eu tenho me deparado com outros estados, onde eu tenho viajado e conversado, os outros estados todos estão liberando isso. Aqui em Goiás, não, a Cefaz não permite você ter uma empresa que ela pode ficar fechada o dia inteiro e você mexer só com internet. Pô, gente, que absurdo um trem desse. Tá? A Cefaz alegou para mim que não está na legislação de Goiás. Eu falei, gente, então vamos mudar, ué. Não é verdade? Otávio, você e o Eli podem tomar frente aí, porque você é a sua pasta, né? Ué, pode ser. Tá bom, então vamos para frente. Cristina, fala. Senhor Otávio, eu tive esse problema aí, ó. Teve uma cliente minha que, enquanto ela não fechou o acesso que ela tinha com a empresa ao lado, mesmo só sendo online, o fiscal foi lá e ele falou, não, essa porta aqui tem que fechar e tem que ter uma porta para a rua. Ela teve que abrir uma porta para a rua. A loja era totalmente online, o estoque era 0, porque ela comprava direto do fornecedor quando havia o pedido, e lá na legislação era dessa forma. Se não pode ter, realmente, não pode ter comunicação com nenhuma loja, nenhuma residência, nada. Está lá na Cefaz, fazer o quê, né? Enquanto ela não fez, não regularizou, não liberou. A situação é difícil. Fábio, fala. Fábia. O Fábio não quer falar? Alguém mais quer falar? Eu vou falar, Geraldo. É o seguinte, quanto ao questionamento do doutor Antônio Eudes, com relação ao depósito fechado, lá na IN 946, que trata de cadastro, ela fala no artigo 12 o seguinte: cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito,
ou representante constitui a unidade cadastral autônoma e deve ser identificado de forma distinta por um número próprio de inscrição. Eu vou mandar isso para você. Tem um parecer aqui, o parecer da Cefaz, vou te mandar para ele, que é um questionamento em cima do depósito fechado. Eu vou te mandar no Zap, que dá uma esclarecida boa. Outra coisa é quanto ao questionamento aí do presidente Everaldo, com relação à questão de aposte de capital. No pergunta e resposta do Simples Nacional, lá você tem um questionamento de quando é que ocorre a exclusão do Simples Nacional, né? E, dentre uma das questões, a exclusão se dá no Simples Nacional quando for constatada a falta de ECD para a ME e a PP que receber aporte de capital de forma prevista no artigo 61A a 61D da lei complementar. Então, se a empresa teve aporte de capital, ela vai excluída do Simples Nacional por falta de ECD. Aí nós vamos lá para aporte de capital, né? Aí vem aqui no parágrafo 2º do artigo 61A. Porque o que trata de aporte de capital, você tem que ler do 61A até o 61D. Aí fala no parágrafo 2º do 61A. O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física, por pessoa jurídica ou por fundos de investimento, conforme regulamento da Comissão de Valores, que serão denominados investidores anjos. Então, o investidor anjo não é só a pessoa física, é a pessoa jurídica ou os fundos de investimento. Maior esclarecimento está lá na 61A até o 61D da Lei Complementar 123. Isso aí. Ok? Ok. E como que é essa aposta que você faz? Você vai aplicar dinheiro através de um contrato? O que é? Hein, Fábio? Esse contribuinte anjo vai fazer um contrato como que vai ser esse contrato? Ó, eu vou aplicar dinheiro para você e você me dá dependendo do lucro que o dinheiro der. É assim que faz? Fábia? Estou escutando, pessoal? Sim, Veraldo, a situação chama investidor anjo. É uma pessoa que vai e coloca dinheiro dentro de uma empresa. Mas esse aí vai ser através de quê? De um contrato? Do contrato. É no contrato contrato social que se faz à empresa, que você é como investidor. E aí você só participa do resultado. E vai pagar de acordo com o lucro que tiver. Exato. Você vai receber os rendimentos de acordo com o resultado que a empresa te forneceu. Hein? Tá tranquilo. Esse é o Everaldo. Aproveitando a oportunidade que tem poucas pessoas aí, hoje na conversa com a Sucena lá, ela disse que vai fornecer um desconto aí para os associados do Sindicato dos Contabilistas, as pessoas que estão nos assistindo aí, para participar da convenção de contabilidade aí, né? Aí o Wesley também já está contactado aí com a Mariane aí, já vai fazer a arte lá e dando esse desconto aí para que essas pessoas possam participar da convenção de contabilidade, agora do dia 13 a 15 de setembro, agora aqui lá na cidade de Aparecida de Goiânia. Pagando. Então, Everaldo. Pagando. Everaldo. O investidor anjo ele não será considerado sócio, nem terá direito à gerência ou a voto na administração da empresa, resguardada a possibilidade de participação nas deliberações em caráter estritamente consultivo, conforme pactuação contratual. É um contrato que eles vão fazer. Tá bom. E pergunto, quando ele recebeu esse dinheiro, isso incide em imposto de renda? É dividendo. Todo pagamento vai incidir em imposto de renda, né? É dividendo que você está recebendo, rapaz. É dividendo, eu pergunto. Por enquanto não tem, não. Mas aí ele não é sócio da empresa, não tem direito ao dividendo, só o sócio da empresa. Vai. Aí tem que ver na legislação do imposto de renda, porque não está falando aqui que é dividendo, né?
Então, vamos clarear mais isso aí. Na próxima reunião, a gente conversar mais, né? Ok. Falou, pessoal. Então, até a terça-feira que vem. Até terça, se Deus quiser. Boa noite. Eu vou te mandar, viu, Eudes? Obrigado, professor. Eu aguardo. Falou. Obrigado.